Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana, Idalina, Alfredo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que o nosso momento de prece desta sexta-feira seja, mais uma vez, muito abençoado por uma espiritualidade tão linda, tão maravilhosa, que tem estado nos acompanhando tão amorosamente já há muitos anos. Que vocês estejam bem dispostos, seja qual for a cidade, o país. Estamos distribuídos pelo mundo todo e é sempre uma maneira de nós nos sentirmos como que em família e quando reunidos, abraçando a terra, lembrando de que há pessoas com dificuldades, doentes, pessoas vivendo as agruras da fome, da miséria, pelo mundo todo. Muito no Brasil, mas em tantos outros países também. Este mundo, né, de expiações e de provas, de tal maneira que nós vamos nos dando conta da gravidade do que se vive na Terra. Então, queridos, que nós possamos cumprir como que esse nosso anseio de que através das orações a espiritualidade amorosa, os guardiões, os espíritos protetores das pessoas, das famílias, das instituições, das cidades, das nações, eles possam ter, com a nossa humilde colaboração, melhores recursos para fazerem chegar a todo mundo aquilo que careçam, aquilo de que necessitem, para que passem a viver uma vida um tanto melhor, sob os auspícios da misericórdia de Deus, de Jesus, e esse amor imenso que os espíritos angélicos possuem. Que vocês tenham um pouco de água, como de costume, uma quantidade maior ou menor, ela vai ser fluidificada. Os benfeitores já estão chegando para abraçá-los todos e cuidarem da água que vocês separarem, para que ela previna doenças, para que ela seja um elemento de medicina preventiva, mas também curativa. Haja vista que muitos, aqui mesmo no grupo, e também familiares de vocês, possam estar com uma doença qualquer, e a água terá um benefício muito grande para todo mundo. Que nós tenhamos os nomes de todas as pessoas que nós um dia conhecemos, que convivemos atualmente, especialmente no âmbito da família, dentro de casa, na vizinhança, lembrando de colegas de trabalho, lembrando dos amigos em geral, que nós não esqueçamos ninguém e não questionem a validade do benefício de lembrarmos de todos, colocando os seus nomes perto da prece, do ambiente onde nós nos colocamos confortavelmente para a prece de cada dia. Tudo é maravilhoso e quanto mais nós nos devotamos a esse trabalho, nós vamos angariando a presença de espíritos cada vez mais bem preparados, amadurecidos, como às vezes eu lembro, espíritos de escol, espíritos de uma grandeza extraordinária, porque isso é algo que vai
se criando ao longo do tempo e depende da nossa assiduidade, pontualidade, boa vontade, e aí os mecanismos de lei de amor e de justiça vão convidando espíritos de uma condição moral cada vez maior, e condição moral significa condição de amor, que aliás é tudo que nós precisamos para agirmos com Jesus em prol de um mundo melhor e mais feliz. Então, queridos, vamos aproveitando outras horas de cada dia para irmos anotando nomes e mais nomes, mas pensando durante a prece em cada um deles, homens e mulheres, adultos, crianças, jovens, bebês, crianças na primeira infância, e com muito amor, os idosos, os da terceira idade, saudáveis ou com alguma fragilidade, alguma questão médica qualquer. Senhor Jesus, aqui estamos felizes porque é momento da nossa prece, aquela que talvez tu já conheças, dadas as irradiações de sentimentos escolhidos de todo mundo aqui, de uma condição vibratória melhor, de uma natureza própria para as ocasiões benditas de uma prece sincera a Deus e a Ti, a Maria de Nazaré, de uma ocasião qualquer. Hoje, dia de Reis, como se costuma lembrar, 6 de janeiro. Epifania, também se usa esta expressão. E nós, então, aproveitando uma psicosfera um pouco mais cuidada da parte dos cristãos e de outros, nós vamos nos envolvendo nesta atmosfera linda que nós mesmos, aqui na Terra, orando, podemos ajudar a criar. Não por nós, Jesus, mas pelos necessitados, conhecidos nossos, mas na maioria não, porque a humanidade é de muitos bilhões de pessoas encarnadas. E nós vamos nos educando para a solidariedade da prece realizada em família, como aqui, neste grupo que se amplia todos os dias pela entrada de pessoas convidadas que necessitam de algo para si ou para os seus. Necessitam de recursos materiais ou de bem-estar moral, emocional, afetivo. E tu sabes, Jesus, que este é um grande hospital, o planeta Terra,
e que temos dos dois lados da vida milhões e milhões de aflitos por causa das muitas doenças a que nós temos predisposições, seja o câncer, a pressão alta, a epilepsia, a dengue, a malária, a tuberculose, a Covid-19, não é, Jesus? Hoje a China, com milhões e milhões de casos novos todos os dias, hospitais lotados de pacientes, inclusive com risco de vida. E outras patologias humanas que a medicina atende, descreve, ajuda. E nós aqui, Senhor e Mestre, desejando colaborarmos com a obra de Deus, vamos emancipando as nossas almas na direção das esferas superiores. Vamos nos desdobrando e acompanhando no mundo espiritual os acontecimentos e as providências em benefício dos necessitados espalhados por toda a terra, toda, porque é esta a nossa intenção. Vendo-a de cima, o cruzamento das latitudes e longitudes, percorrendo toda a sua geografia, hemisfério norte, hemisfério sul, oriente e ocidente, países continentais, ilhas, tipicamente no Pacífico, onde a população do planeta se distribui, constituindo as famílias da grande sociedade humana no planeta. E nós, então, conhecendo um pouquinho melhor de tua grandeza, a excelsitude de teu Espírito tão lindo como os de Maria, de José, de João Batista, dos apóstolos, dos 72 discípulos, dos 500 da Galileia, nós vamos nos abraçando entre todos nós, seres de boa vontade dos dois lados da vida, em meio a outros, como os citados de um amor extraordinário pelos que necessitam, pelos que sofrem, pelos que não têm recursos, pelos que são esquecidos, muitas vezes, das suas próprias famílias e comunidades. Mas nós não desejamos esquecer de ninguém. E como nós não conhecemos todos, e sabendo que tu os conheces, como tu dizias ao paralítico de Cafarnaum, em casa do apóstolo Pedro, a primeira casa do caminho do cristianismo primitivo, a primeira igreja, Natanael ben Elias, eu te conheço pelo nome desde sempre, como conheço desde sempre pelo nome todas as minhas ovelhas. Então, Senhor, como tu conheces a todos,
como tu és o médico divino, nós te rogamos, com o carinho e a gratidão de sempre, que as falanges do teu amor, emissários da luz, do bem, da cura e da verdade, se distribuam por todo lado, incluindo naturalmente o mundo espiritual, onde gravitam 12 bilhões de seres humanos da nossa grande família, para que onde quer que estejam, especialmente os mais necessitados, sejam agora mesmo amparados, abraçados, visitados pelos teus prepostos espíritos iluminados para uma mudança, hoje ainda, dentro do possível e do cumprimento das leis de amor, justiça e caridade, que tenhamos, sob os auspícios de Deus Pai, a terra inteira diferente, esta tarde, esta noite, em que as estrelas seguem amorosamente cintilando pela humanidade daqui também. Aquelas muito adiantadas na evolução espiritual, vibrando pelas regiões onde humanidades tristes, doentes, infelizes, como na Terra, vivem. Então, para nós é uma alegria, Jesus, convencidos do teu amor, da presença radiosa de Maria de Nazaré e dos demais benfeitores de toda a humanidade, conhecidos e anônimos, anjos celestes, espíritos de primeira grandeza, agora mais do que nunca, por ocasião da prece pela humanidade desta sexta-feira, dia de Reis, 6 de janeiro, estão na fase da multiplicação dos mais variados recursos, unindo os céus e a terra em prol de um mundo nosso melhor, mais adiantado, sadio, pacificado e feliz. Nós te rogamos muito pelos doentes nos hospitais, adultos e crianças, hospitais também do mundo espiritual, onde milhões se demoram necessitando dos cuidados de uma espiritualidade maior. Nós te rogamos pelos infelizes da loucura, dos transtornos mentais, também encarnados e desencarnados, para que a tua divina luz possa curá-los, como um dia tu fizeste com o lunático, afastando os obsessores e trazendo aquele jovem de volta à consciência e à normalidade.
Aqui estamos, Jesus, lembrando dos imigrantes e dos refugiados. Um drama humanitário enorme, quando as carências se mesclam com a indiferença dos países que são buscados por milhões por uma vida melhor e fecham as suas fronteiras, impedindo a chegada destes últimos. Nós te pedimos muito que o teu amor abençoe haitianos, mexicanos, venezuelanos que estão tentando entrar nos Estados Unidos, como muitos do norte da África, tentando chegar à Itália, à Grécia, à Península Ibérica, muitas vezes morrendo no trajeto, feito em condições tão precárias e sofridas. Crianças acompanhando os adultos e o nosso mundo em condições melhores materiais, indiferentes a tamanho sofrimento. Nós te rogamos com todo carinho, Jesus, por aqueles que são os suicidas, que vão se acumulando nas zonas escuras e mais tristes da Terra. Milhares e milhares carecendo de ajuda para retornarem a uma condição, região de luz, de acolhimento, para serem tratados da depressão, da esquizofrenia, da ansiedade. Ajuda-nos, Jesus, agora a eles todos, falanges de Maria, servas do Cristo, com um amor pouco conhecido no dia a dia comum das pessoas, tanto quanto solicitamos a elas, eles, ajuda aos abortados, em um número ainda muito maior, milhões e milhões a cada ano, encontram-se eles, em maioria, angustiados, aflitos, desesperados, como temos visto tantas vezes. E a indiferença humana é quanto a eles também, quando ainda estavam num novo projeto reencarnatório, no ventre materno. Nós te pedimos que sejam abençoados, identificados, erguidos para zonas protegidas, esferas de luz que a Terra também possui, porque nela vivem milhões de espíritos elevados, cheios de amor pelos que necessitam. Também te solicitamos muito por países vivendo dramas coletivos inimagináveis, como no Haiti,
no México, por causa do tráfico de drogas, no Irã, a política contra as mulheres, os seus direitos, no Brasil, o drama da fome, da miséria, do feminicídio, do infanticídio, da desigualdade social. Nós te pedimos tanto, Jesus, pelo Afeganistão, pela Síria, há década em guerra civil, pelo Iêmen, onde as pessoas, as crianças e os adultos morrem de fome todos os dias, os países de África enfrentando uma seca, gerando a desnutrição, a fome, a miséria e a morte, como outros que guerreiam entre si, como na Ucrânia, no seio da Europa. Tragédia, todos os dias, há quase um ano de conflito. Daí a nossa lembrança quanto a tua recomendação em torno da paz, sobre os pacíficos e os pacificadores, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque o mundo será deles. E assim sendo, Senhor, nós te rogamos que todos os benfeitores tenham, a partir de cada uma das nossas humildes preces, a doação fluídica, a energia, o fluido vital, recolhido de nossas células, de nosso duplo etérico, e entregue em tuas mãos misericordiosas, isso seja no âmbito da vida divina, aquilo que é das estrelas trazido ao nosso mundo como alimento moral e fluídico para absolutamente a humanidade toda, poderíamos dizer, a civilização contemporânea da Terra. Muito obrigado, amigos queridos, pela presença de vocês, que possamos dar as boas-vindas aos que estão começando esta semana a fazerem parte das nossas preces, que todos sintam-se sempre muito bem e que nós continuemos agindo solidariamente, abraçados, cultivando dentro do possível, mas com muito empenho, as virtudes do espírito imortal que caminha humildemente na direção de nosso Pai Celestial. Muito obrigado, queridos. Uma linda tarde e noite e até amanhã, já no sábado. Fiquem todos muito bem e muito obrigado pela colaboração de cada um. Muito obrigado, boa noite, queridos.